A forte chuva de granizo que caiu recentemente em Minas Gerais trouxe prejuízos à cafeicultura. Os frutos foram danificados, assim como a planta nesta propriedade no município de Muzambinho. As ruas do cafezal ficaram cheias de gelo, como mostram as imagens feitas pelo próprio produtor rural. Nossa região de Muzambinho, Minas Gerais, em Guatapará, aqui no sítio aqui da minha mãe, Maria de Fátima. Olha como é que ficou. Este engenheiro agrônomo de Guaxupé explica que só foram afetadas as plantações dos municípios atingidos pela forte chuva de granizo. A chuva de granizo, ela traz problema para a lavoura de café, para a área que ela passa. Ela não atinge não é um fenômeno que atinge uma região, igual uma geada, uma coisa. Afeta muito ao nível do produtor atingido, que às vezes numa cidade não é todo o produtor. Em Muzambinho, particularmente, foram alguns bairros e alguns produtores com maior intensidade. Foram danos severos, danos que vão demorar alguns anos para aqueles produtores se recuperarem desse fenômeno. Ele disse que Minas Gerais já registrou no passado chuvas mais intensas que causaram prejuízos maiores do que em 2019. Destacou ainda que os grãos que foram jogados na terra por causa do gelo não dá para recuperar e o cafeicultor vai ficar no prejuízo. Esse grão, ele vai apodrecer no solo, né? O dano da chuva de pedra, ele não é visto logo após a chuva de pedra. Ele é visto 14, 15, 20 dias depois. Porque aquele grão que está cortado, aquela folha que foi rasgada, ela vai demorar para cair, mas ela vai cair, ela vai perder. Então o prejuízo não é imediatamente. Para você ver o dano que uma chuva de pedra causou, você demora um tempo de pelo menos 20 dias. Segundo os meteorologistas, chove granizo porque um tipo específico de nuvem se forma, o chamado cumulonimbus, que possui temperatura abaixo de zero e congela as gotículas de água dentro dela. Quando a nuvem fica pesada do que pode suportar, a chuva cai em forma de pedras de gelo e é chamada de chuva de granizo. São os canais de vento, né? São os canais de clima. Então ocorre um fenômeno que é a nuvem solta água e condensa e cai. O engenheiro agrônomo comentou que este ano as chuvas não estão regulares em todo o país e muitas culturas, como de milho, soja e de arroz, podem ficar comprometidas. As chuvas não estão regulares. Tá? Chove num lugar, não chove no outro e tudo mais. O sul do Rio Grande do Sul e a região leste, lá encostada com o Paraguai e com a Argentina, lá, essas regiões estão sofrendo um fenômeno de seca violenta, um veranículo que não é normal. É essa região que será extremamente afetada. E nós devemos ter problema, principalmente a risicultura. Entendeu? Deve ter algum problema. No Mato Grosso, nessas outras regiões, mesmo em algumas regiões do Paraná, nós estamos tendo problema com soja e milho, entendeu? De falta de chuva. Nós vamos ter afetado isso aí. Então isso deve trazer realmente um problema para o mercado nacional de grãos. A previsão do governo é de uma safra de mais de 230 milhões de toneladas de grãos em 2019. Mas, segundo especialista em agricultura, é preciso esperar o que vai acontecer com o clima para ver o resultado no final da safra. Existe uma coisa que chama estimativa. Eles fizeram uma estimativa, eles estimaram que ia ser isso. O que vai acontecer realmente ainda está cedo para falar.